Jerusa, o que você acha? Então, boa noite, pessoal. Eu me chamo Débora, eu sou assistente social e hoje eu estou na coordenação da residência multiprofissional de saúde da família, aqui da Secretaria Municipal de Saúde de Florianópolis, e trabalho na gerência de atenção primária. E hoje, né, me incumbiram de estar na função de mediação, então, dessa nosso último encontro preparatório, o terceiro e o último, né, antes conferência, da primeira conferência municipal de gestão do trabalho, educação e saúde, que teremos aqui na Prefeitura de Florianópolis. Né, então, só para a gente relembrar, acho que o pessoal já falou nos outros encontros, mas né, quem está aqui com a gente pela primeira vez, vamos realizar a primeira conferência municipal de gestão do trabalho, educação e saúde em Florianópolis, nos dias 8 de maio, à noite, às 6h30, com isso 6h30, no dia 9 de maio, né, o dia todo, presencialmente lá na Universidade Federal de Santa Catarina. E o tema da conferência esse ano, né, é Democracia, Trabalho, Educação na Saúde para o Desenvolvimento. Gente que faz o SUS acontecer. É uma conferência que precede, né, a quarta conferência estadual e a quarta conferência nacional, então, de gestão do trabalho, da educação e saúde. E hoje é o nosso, então, terceiro encontro, né, a proposta que a gente teve é discutir, né, nas últimas 3 semanas, cada um dos eixos que a gente vai trabalhar na conferência, para tentar trazer como disparador a discussão, né, e poder qualificar um pouquinho também a construção, né, dos participantes que vão estar com a gente no dia 8 e 9 de maio. E hoje, então, a gente finaliza com o eixo 2, que é trabalho digno, decente, seguro, humanizado, equânime, democrático, uma agenda estratégica para o futuro do Brasil. E a gente tem, né, como convidada a professora Francine Lima, que é do Departamento de Enfermagem da UFSC, né, para fazer um pouco esse debate também, trazer algumas provocações, reflexões. Né, eu só queria registrar aqui junto com a gente, o conselho que está organizando também essa conferência, a gente tem hoje a presença do Revandro, né, que é o nosso gerente da assessoria de recursos humanos, para discutir também essa questão do trabalho. Então, ele está aqui, né, não vai fazer a fala, mas está acompanhando a discussão no dia de hoje, né, para também, acho que, trazer algumas questões e levar, né, para a discussão junto com a Secretaria de Saúde. Então, para não tomar muito tempo, né, acho que a gente tem só até as 8, a proposta é mais ou menos esse nosso teto, eu já passo a palavra para a professora Francine, e agradeço, né, a sua presença e ter aceitado o convite de estar aqui com a gente nesse momento para agregar mais a nossa discussão. Bom, eu é que agradeço, né, o convite. É, é muito bom poder falar desse tema, um tema que permeia o nosso dia a dia, né, essa questão da gestão do trabalho. Então, queria me colocar porque, né, do meu interesse, eu tenho atuado na questão da gestão, já fui diretora de enfermagem do Hospital Universitário, mais recentemente gerente de atenção à saúde do Hospital Universitário também, tenho atuado na gestão na universidade e tenho estudado um pouco a questão da gestão, inclusive essa é a minha disciplina, né, na pós-graduação. Mas eu vou falar muito mais a partir das inquietações, né, algumas inquietações a partir da minha vivência, e, claro, também do documento norteador. Então, eu não sei agora quem é que está passando, se é a Jerusa ou se é a Débora. Não, aqui pode falar aqui com a gente, porque é aqui no conselho, tá? Tá, então pode passar o próximo. Tá. E aí, né, como a Débora já colocou, o tema é trabalhar a gestão do trabalho, e hoje vocês definiram como um tema que é a questão do trabalho digno, decente, seguro, humanizado, equânime e democrático no SUS, uma agenda estratégica para o futuro do Brasil. E é isso que está no documento norteador, né?
que trata da questão da gestão do trabalho. Então, as questões que eu vou trazer estão pautadas, então, né, como eu já falei, nas minhas reflexões, mas também no próprio documento norteador da 4ª Conferência Nacional de Gestão do Trabalho e Educação em Saúde. Pode passar o próximo, Jerusa. Bom, para falar desse tema, nós temos que pensar que nós temos muitos desafios na área da saúde, né? E esses desafios, eles estão imbricados com a questão da gestão. Então, nós temos necessidade de reduzir as desigualdades geográficas e dos grupos sociais, aumentar a própria capacidade da produção das instituições de ensino, né? No sentido de produção de inovações tecnológicas para dar sustentabilidade ao país, a questão do fortalecimento da atenção básica como base norteadora das redes regionalizadas de atenção à saúde, como estratégia de garantia do acesso e do cuidado, que é fundamental, né? Esse fortalecimento da atenção básica, a necessidade de nós pensarmos estruturas que realmente deem respostas às urgências em saúde pública, como a que nós vivenciamos recentemente, né? Com a pandemia de Covid, que afetou toda a estrutura da saúde, né? Acho que nós não pensávamos em ter o que tivemos, inclusive na atenção básica, né? Nas UPAs, nas unidades de saúde, num atendimento de pessoas com a gravidade que tiveram, a necessidade de nós qualificarmos a questão da formação e também a fixação dos profissionais de saúde no SUS, e isso implica várias questões, entre elas termos concursos, né? Isso talvez não se dê tanto na atenção básica, porque está havendo concursos na atenção básica, mas nós temos sentido essa questão da dificuldade de profissionais, por exemplo, nas instituições do Estado, né, nos hospitais do Estado, que tem tido uma rotatividade de pessoal muito grande, e aprimorar a própria questão do pacto interfederativo para o fortalecimento do SUS, né? Lembrando que nós precisamos trabalhar as 3 esferas do governo, né? O nível federal, estadual e municipal, e aumentar o financiamento da saúde e eficiência no gasto. Isso implica ações de gestão, né? De gestão, também de gestão do trabalho. Pode-se passar o próximo, Jerusa. E aí, o que é gestão? Vamos começar pela definição. Gestão sempre envolve tomada de decisão. Independente de onde nós estivermos, envolve tomada de decisão. Então, se eu sou um gestor da saúde no nível federal, estadual, isso envolve tomada de decisão. Se eu sou um profissional da saúde que estou atuando lá num posto de saúde, numa unidade básica de saúde, isso também envolve gestão, e não apenas quando estou fazendo a gestão da unidade, né? Ao escolher um material a ser utilizado, ou ao utilizar um material de forma, às vezes, inadequada, levando ao desperdício, tudo isso é tomada de decisão e envolve gestão. E a gestão, pode-se passar o próximo, Jerusa, ela sempre vai implicar em 5 variáveis básicas. A gestão a gente vai trabalhar com pessoas, tarefas, estrutura, tecnologia e ambiente. E aí eu pergunto para vocês, qual o maior desafio do gestor dentro dessas 5 variáveis básicas? Para que vocês pensem um pouquinho, né? Na minha vivência como gestora, eu penso que a gestão de pessoas tem sido um grande desafio, porque quando nós temos uma estrutura deficitária, talvez, às vezes, a tecnologia não tão apropriada, tarefas que poderiam ser melhor organizadas, mas temos pessoas comprometidas e pessoas que pegam junto,
é muito mais fácil fazer gestão. E, inclusive, buscar soluções para essas adversidades que se encontram no dia a dia, né? Então, eu não sei se vocês, eu acho que depois a gente vai ter esse momento de discussão, né? Mas, com certeza, né? Na minha experiência, a questão da gestão de pessoas é o que é um dos grandes desafios. E acho que o tema de hoje e o tema da própria questão, o próprio documento norteador da Quarta Conferência Nacional, ele traz muitos aspectos relacionados à gestão de pessoas, né? Quando a gente trabalha toda a questão da precarização do trabalho, das condições de trabalho, da questão do salário digno, né? Do trabalho decente, tudo isso envolve gestão de pessoas. Agora sim, pode passar o próximo. Então, né, a gestão dos recursos humanos no SUS, ela enfrenta diferentes desafios, né? Nós somos um quantitativo extremamente representativo, né? São mais de 4 milhões de trabalhadoras e trabalhadores, né? Mas nós, apesar desse número significativo, ainda nós encontramos escassez de profissionais em muitas regiões, desigualdade na questão da força de trabalho, falta de planos de carreira em muitos municípios e muitos estados, a baixa remuneração em muitas áreas, e, claro, né, todos esses aspectos levam à necessidade de um aprofundamento da nossa reflexão. Para quê? Para que a gente busque soluções e, inclusive, possa levar propostas robustas, né, e bem elaboradas para a Quarta Conferência Nacional de Gestão, Trabalho e Educação e Saúde. Então, na verdade, eu acho que os pontos que hoje vão ser discutidos, que envolvem, né? Eu sei que vocês já estão fazendo o terceiro encontro, já discutiram vários aspectos em relação, inclusive, à educação em saúde, mas hoje, né, o foco é muito mais em relação à questão da gestão. Pode-se passar o próximo. E aí, para pensar, né, nessa questão da gestão do trabalho no SUS, é extremamente necessário que a gente possa pensar em políticas e diretrizes, né? E políticas e diretrizes que envolvam o quê? Primeiro, a valorização. É extremamente importante nós pensarmos na valorização dos trabalhadores, né? E implementar, então, políticas que valorizem os trabalhadores da saúde, como a questão, como já colocamos, né, o plano de cargos, o plano de carreiras, a melhoria das condições de trabalho, a própria questão das oportunidades de desenvolvimento, a questão, né, de promover essa gestão integrada do trabalho, alinhando, né, a questão das políticas e as práticas nos diferentes governos e nos serviços que formam a rede. E, extremamente importante, a educação. Não a educação só pensando na educação em saúde, mas na educação permanente, né? Porque aí uma diferença naquilo que se refere à educação em saúde, né? Pensando nessa educação em saúde voltada para o usuário, mas também a questão da educação permanente, né? Que envolve esse olhar para o trabalho, para o processo de trabalho, para a organização do trabalho e a educação efetivamente realizada, né, durante o trabalho. Pode-se passar o próximo? Nesse sentido, né, pensar o planejamento e a organização da força de trabalho é extremamente importante. E eu tive a oportunidade na semana passada de estar junto com a enfermeira Ellen, que atualmente está no Corém, que já trabalhou em vários municípios, né? E ela falava que hoje em dia nem se fala mais muito na questão do dimensionamento, mas sim no cálculo de pessoal da força de trabalho. Então, eu acho que isso é extremamente importante. E aí eu queria trazer nessa perspectiva uma reflexão, né?
como é que hoje se faz o cálculo de pessoal na atenção básica, né? Na estratégia de saúde da família? Muito em função do número da população, né? Agora, ao olhar para esta população, eu estou avaliando o contexto também, porque pode ser que eu tenha necessidade de uma certa complexidade em algumas áreas, diferente de outras. Talvez precise, em algumas áreas, um quantitativo diferente de profissionais e, inclusive, uma composição diferenciada, dependendo da área que eu estou atuando, né? E hoje em dia os cálculos eles acabam sendo muito definidos sem avaliar esse contexto, né? Então eu penso que essa questão também é algo extremamente importante para que se pense, né, quando se pensa na questão, né, do cálculo de pessoal, levando então em conta as necessidades de saúde da população, a carga de trabalho dos profissionais, né? Porque se eu tenho determinadas regiões que exigem mais do profissional, regiões que são mais vulneráveis, eu vou ter, e que têm um perfil diferenciado, com certeza o desgaste do trabalhador decorrente da carga de trabalho, ele vai ser diferente. Então, há necessidade, sim, de se pensar neste cálculo de uma forma diferenciada. A outra questão é pensar na distribuição, né? Garantir uma distribuição equitativa dos profissionais de saúde, daí, de novo, né, atendendo às demandas de cada região e de cada comunidade. Também a questão da organização da força de trabalho, a organização dos processos de trabalho, otimizando a utilização dos recursos, promovendo a questão da interdisciplinariedade. E, extremamente importante também, a questão da gestão participativa, e aí o documento norteador trabalha muito na questão a partir das mesas de negociação, mas eu penso que a gestão participativa ela não se dá apenas nesses espaços institucionais, ela se dá desde o espaço de trabalho, onde esse profissional está, né? Então, é extremamente importante que nós tenhamos espaços de discussão, espaços de reflexão a partir da onde estão os trabalhadores. Pode passar o próximo? Também pensar no desenvolvimento e capacitação dos profissionais, né? A questão da educação permanente, como eu já coloquei anteriormente, né? Olhar para as necessidades de formação, necessidades que também são específicas, dependendo da área onde a pessoa está, né? E além dessa questão da educação permanente, olhar para treinamentos específicos definidos a partir das áreas específicas, então, treinamento específico na área de atenção primária, saúde mental, gestão dos serviços. Um outro aspecto extremamente importante, né? Nós podemos também capacitar os profissionais em relação à liderança e à gestão, né? Hoje a gente não dá para dizer que as pessoas são líderes natos, nós podemos nos preparar para sermos líderes e para ocuparmos esses espaços de gestão, e também trabalhar com a adoção de práticas inovadoras e uso de tecnologias visando melhorar a eficiência e a qualidade dos serviços. Então, são aspectos que envolvem, né, a questão da capacitação. Podes passar sim o próximo, Jerusa. Um outro aspecto importante para quando se fala em gestão é pensar na avaliação e monitoramento do desempenho dos trabalhadores. E para isso, há necessidade de nós termos indicadores de desempenho, ou seja, instrumentos de avaliação em que o trabalhador saiba em que ele está sendo avaliado, que ele tenha o feedback dessa avaliação, né?
inclusive apontando suas fragilidades e suas fortalezas, né? E aí identificando, inclusive, oportunidades de melhoria. A questão da pensar na avaliação como uma possibilidade de melhoria contínua, né? Muitas vezes, quando nós falamos em avaliação, o trabalhador pensa na avaliação como algo punitivo, né? Mas nós temos que pensar sempre na avaliação como algo construtivo, algo que pode levar a melhorias do profissional, né? E, inclusive, quando se faz uma avaliação com a participação efetiva do trabalhador, trazendo para ele esse feedback, muitas vezes nós conseguimos alocá-lo em determinadas funções para as quais ele tem um perfil diferenciado. Então, extremamente importante, né, essa questão de nós termos, sim, instrumentos que possibilitem essa questão da avaliação. E aí, a questão do reconhecimento, né, reconhecer e recompensar os bons profissionais, aqueles que estão motivados e engajados, né? Então, isso também é algo importante quando nós pensamos no desempenho dos trabalhadores. Pode passar o próximo, Jerusa. Queria trazer um outro aspecto importante também em relação a essa questão da gestão do trabalho, que é nós pensarmos na remuneração justa e na fixação dos trabalhadores, né? Pensarmos em garantir, né, termos salários dignos, e isso está colocado como um dos pontos, inclusive, né, hoje, para discussão, né, ter um trabalho digno, e isso também perpassa esse trabalho digno por um salário que corresponda aos desafios que nós enfrentamos no dia a dia, né? O reconhecimento, então, implementar programas de reconhecimento dos trabalhadores e valorização dos trabalhadores, né? A outra questão é poder investir no desenvolvimento profissional, oferecendo oportunidades como cursos, especializações, pós-graduações, né? Que vão refletir num desenvolvimento do profissional, mas com certeza também vão refletir na melhoria da qualidade do serviço, porque se eu tenho um profissional melhor qualificado, com certeza essa melhoria também vai se refletir no trabalho, né? Naquilo que ele vai desenvolver. E outro aspecto extremamente importante quando se pensa na gestão do trabalho, nessa perspectiva dos trabalhadores, é esse equilíbrio entre trabalho e vida, né? A vida pessoal. Então, pensar em políticas públicas que permitam um melhor equilíbrio entre vida profissional e pessoal dos trabalhadores, né? Pensar em termos a, a, algumas atividades que, por exemplo, minimizem o estresse do trabalhador no seu dia a dia. Então, são questões que podem auxiliar, né? E também, com certeza, se eu tenho uma política que vá olhar para o trabalhador enquanto um ser único, um ser integral, que tem uma vida pessoal também, com certeza isto vai, o trabalhador vai entender também como um olhar para ele, né? E aí, com certeza, vai se sentir mais motivado. Pode passar o próximo. Bom, e aí, claro que a gente traz já a questão da importância, né, das conferências como um espaço de reflexão, como uma definição de indicativos para a tomada de decisão, e a importância daí para
que tomam essas conferências no sentido de ampliar e garantir a corresponsabilidade e o compromisso social com as políticas públicas, porque a definição das políticas públicas, ela se dá também, né, com a nossa participação. E, com certeza, com todo esse processo de reflexão que vocês estão fazendo, né, para levarem propostas para a Conferência Nacional, depois para a Conferência Municipal, depois para a estadual e posteriormente para a nacional, já aponta esse compromisso que nós temos com a questão das políticas públicas. E aí, a questão uma síntese, né, daquilo que está no documento orientador. Então, esse documento orientador tem 3 eixos, esses 3 eixos têm sub-eixos, e dentro desses sub-eixos tem alguns aspectos que eu acho que são importantes para serem valorizados. Então, o primeiro eixo é democracia, controle social e o desafio da equidade na gestão do trabalho e na educação em saúde. Esse eixo trabalha muito a questão da participação social, a valorização do trabalho, a questão das relações mais democráticas, né, dentro do trabalho, a educação como uma possibilidade de transformação, a interlocução entre serviço e comunidade, né, com todo o papel extremamente importante que assume o controle social. E aí vem esse eixo tem 4 sub-eixos, né? Um primeiro subeixo que trabalha toda a questão da necessidade de se construir um projeto nacional com vistas ao desenvolvimento participativo, né, para a conquista de um bem viver, e daí esse subeixo traz muito a necessidade de nós pensarmos num projeto que valorize a questão da democracia participativa com investimento em políticas públicas, né, no sentido de trabalhar essa questão do bem viver. O segundo eixo, que traz toda a questão do fortalecimento da democracia e da promoção da equidade em saúde, e esse eixo trabalha muito a questão da saúde como um direito universal e a necessidade de nós pensarmos, né, na ampliação das estruturas públicas para o cuidado, né, e principalmente no momento que nós vivemos, né, no sentido de rever esse papel das estruturas públicas para o cuidado, né, considerando que, infelizmente, no governo anterior nós não tivemos né, no governo federal não tivemos este olhar tão criterioso para as instituições públicas, né, e a importância daí do controle social ocupando esses espaços de debate. O terceiro subeixo traz toda a questão da democratização das relações de trabalho, então, trazendo muito a necessidade de criarmos esses espaços de negociação, e aí ele aponta, né, o papel extremamente importante da manutenção dessa Mesa Nacional de Negociação Permanente do SUS, visando principalmente a questão da melhoria das relações e da remuneração, mas aí, de novo, eu trago a importância de nós pensarmos nessa questão da democratização e do fortalecimento, né, da gestão mais participativa desde do nosso microespaço, né? Se eu estou lá numa unidade básica, se eu estou num nível central, eu preciso pensar qual é o meu papel e eu preciso ter espaço para verbalizar aquilo que eu sinto e aquilo que vou observando no dia a dia. E o quarto subeixo, ele está, então, relacionado com a questão da educação em saúde como uma experiência transformadora das relações de trabalho. Podes passar o próximo, Jerusa?
O segundo subeixo, ele fala exatamente né, do que vocês dão para a discussão hoje, né, que é o trabalho digno, decente, seguro, humanizado, equânime, né, democrático, né, pensando, então, numa agenda estratégica para o futuro do SUS, então, pensando no trabalho na saúde como um direito estratégico para a consolidação do SUS e com a necessidade de se construir aí uma agenda para que se consiga esse trabalho digno, né, equânime, seguro. Esse eixo tem 6 subeixos, né? Sendo o primeiro a questão da democratização e humanização nas relações de trabalho na saúde, tendo a questão da participação coletiva como uma estratégia permanente, então reforça novamente a questão das mesas de negociação permanente. O subeixo 2, que trabalha toda a questão do planejamento e dimensionamento da força de trabalho. Então, de novo, trago a importância de nós pensarmos nesse planejamento a partir do perfil epidemiológico, das realidades, né, como, inclusive, está também colocado no documento, e pensando nessa questão da força de trabalho, olhando para tudo que nós temos hoje definidos na área da saúde, inclusive todo o compromisso que nós temos com a agenda dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que envolve uma série de ações relacionadas à área da saúde. O terceiro subeixo trabalha a questão da promoção de atenção integral à saúde e segurança do trabalhador, né? E aí é extremamente importante nós olharmos para a saúde do trabalhador, para a segurança do trabalho, né? Para todos os desdobramentos que nós tivemos em relação à saúde do trabalhador pós-pandemia, sendo que muito do que se vivenciou ainda tem reflexo hoje na questão da saúde do trabalhador, que enfrentou muitos desafios, né? Toda a questão do medo, da insegurança, do próprio adoecimento, né? Dos problemas relacionados à questão da saúde mental, né? Que se agudizaram com a questão da pandemia e que têm reflexos ainda na saúde dos trabalhadores. Então, acho que são aspectos extremamente importantes para nós pensarmos quando temos aí esse desafio de pensar num trabalho decente, digno, democrático, humanizado, nessa consequência, né, do que a pandemia trouxe, não apenas para a população, mas também para os trabalhadores, né, que tiveram impactos extremamente importantes. Eu sei que, inclusive, no caso da Secretaria Municipal, vocês tiveram óbitos decorrentes da pandemia, e todas essas questões, com certeza, se refletem ainda nos trabalhadores. O quarto subeixo trabalha toda a questão da precarização do trabalho, né? Principalmente nesses tempos de globalização, de reestruturação produtiva, da plataformização, todos os impactos que essa questão da precarização traz na própria saúde do trabalhador. Então, esse subeixo trabalha muito a questão da precarização, da privatização, da necessidade de nós termos processos seletivos, porque os processos seletivos eles trazem junto consigo não apenas uma garantia para o trabalhador, mas principalmente uma garantia que envolve até a sua saúde mental, né? Eu tenho tido a oportunidade de, atualmente, fazer estágio nos hospitais do Estado, né? E a gente vê o quanto essa rotatividade, esses processos seletivos simplificados que têm sido feitos, que não garantem a permanência do trabalhador nos seus locais de trabalho, né?
Então, são processos seletivos que têm aí 2, com possibilidade até 4 anos do trabalhador ficar na instituição, né? Isso acaba se refletindo, inclusive, na questão da saúde mental, na questão da desmotivação do trabalhador, da insegurança, né? Que tudo isso traz em relação ao trabalho. E a questão das novas tecnologias, né? Pensando que essas novas tecnologias, elas precisam auxiliar o trabalhador. Eu não posso ter tecnologias que substituam o trabalhador. Então, é extremamente importante que nós pensemos na área da saúde nessas novas tecnologias e no impacto que estas novas tecnologias trazem para o trabalhador, né? Inclusive na atenção básica, quando se pensa, por exemplo, na instituição de uma nova tecnologia. Vocês me perdoem trazer alguns exemplos da área hospitalar, mas a minha vivência é muito mais na área hospitalar, e daí quando eu lembro uma tecnologia, eu acabo lembrando de tecnologias da área hospitalar, né? Por exemplo, o uso de um novo tomógrafo, uma nova ressonância, o que o trabalhador vai precisar investir no sentido de conhecer essa nova tecnologia, né? Não me ocorreu, assim, de forma rápida, aí, pensar numa tecnologia utilizada na atenção básica, mas com certeza vocês, né, que vivenciam isso no dia a dia, devem ter lembrado de algumas tecnologias aí e da necessidade de, muitas vezes, o trabalhador se adaptar também a essas novas tecnologias. O quinto eixo trabalha toda a questão, volta um pouquinho, da regulação da formação, do exercício profissional, das relações de trabalho, e aí nós temos toda a questão da necessidade de olharmos para as diretrizes curriculares, né? Pensarmos quem é esse trabalhador que está, né? Quem é esse profissional que está sendo formado, ele realmente responde às necessidades de saúde da população, pensar nessa questão da regulação da formação, né? Das habilidades, das competências, pensando muito em atender às necessidades do SUS. E o sexto eixo, que está ali cortadinho, eu vou tentar lembrar um pouquinho, mas ele fala do futuro do trabalho na saúde, né, como uma carreira de Estado. Então, pensar numa carreira única de Estado no SUS, né, então, que se estabeleça essa carreira de Estado. E o terceiro eixo é o eixo que trabalha, daí pode passar o próximo, Jerusa, a educação para o desenvolvimento do trabalho na produção da saúde, o cuidado das pessoas que fazem o SUS acontecer, né? A saúde da democracia para a democracia da saúde, trabalhando muito a necessidade da educação, da produção de saúde que impulsione os princípios e diretrizes do SUS. Eu não vou me deter. Esse eixo tem 9 sub-eixos, eu não vou me deter, porque eu acho que vocês já trabalharam ele, né? Mas trazendo também como a importância de nós articularmos na questão da gestão este olhar também para a educação permanente, né? Que é extremamente fundamental. O próximo, e já estou quase terminando, tá? Eu queria trazer, só para a gente terminar, quando nós pensamos em gestão, nós trouxemos toda uma questão política, mas eu gostaria também de trazer a questão do que isso repercute nos aspectos éticos, né? Quando pensamos na gestão do trabalho, também vem essa questão da ética. E quando a gente pensa em ética, o que é ética? Ética sempre está relacionada ao bem comum. Eu vou tentar abrir aqui o meu, porque eu não estou conseguindo ver tudo, porque eu estou com parte de vocês aqui, das imagens nossas aqui
cortando a É projeção. só você minimizar essa parte onde aparece Ah, e agora sumiu tudo. Minimizei tudo demais. Não, era só a Ah, parte onde agora estão as deu, bem pessoas. legal. Obrigada, Tá, Jerusa. nada. Então, quando a gente pensa, né, no bem comum, nós temos que pensar que se nós atuamos em nosso dia a dia, sempre pensando no bem comum, nós estamos guiados por valores universais, como respeito, justiça e solidariedade. Então, nós podemos considerar que, se nós agimos de forma ética, o tempo todo nós temos que pensar nesses aspectos. E pensar também nesta questão do bem comum, né? Quando se pensa na gestão do trabalho. E aí tu podes passar o próximo. E aí, se nós pensarmos em se a ética, né, é a escolha pelo bem comum, decidir não agir e se manter em silêncio, deixando o medo prevalecer, não é ético. Então, há necessidade, sim, de que a gente se manifeste, né? Se ética é a escolha pelo bem comum, decidir entrar no jogo fingindo não perceber manipulações em processo não é ético. Ou seja, novamente, nós precisamos nos posicionar. E se ser ético pressupõe que cada pessoa seja expressão do que há de melhor em si a cada momento, toda pessoa sabe o que é fazer o melhor por seus semelhantes e pela vida. Então, é algo natural, intuitivo. Ao pensar demais, tenderemos a ficar racionais e frios, e acharemos muitas razões para não ir além dos nossos próprios interesses. Então, é extremamente importante que, quando nós pensarmos na gestão do trabalho, que esta gestão do trabalho esteja respaldada na ética. O próximo, e agora eu estou realmente finalizando, né? Então, finalizando com algumas considerações, então, é extremamente importante nós salientarmos que a gestão do trabalho, ela assume, ela tem uma perspectiva extremamente importante, né, como parte do SUS, e ela é eficiente, é fundamental para garantir a eficiência e a qualidade dos serviços de saúde. Nós temos diferentes desafios que são persistentes e que nós precisamos enfrentar no dia a dia. Nós falamos aqui hoje em alguns dos desafios que estão aí presentes, né? Então, é importante que, apesar de nós termos avanços, que a gente busque superar esses diversos desafios, né? Como a escassez de profissionais, a necessidade e a melhoria das condições de trabalho, entre tantos outros. E temos, então, como também perspectivas futuras, o nosso compromisso e a colaboração de todos os envolvidos, né, no sentido de avançar na construção de um SUS mais forte e mais resiliente. Então, são aspectos importantes e que, com certeza, essas discussões que estão sendo feitas possibilitam, né, que nós possamos realmente avançar e fortalecer cada vez mais o SUS, porque com certeza todos nós, podes passar o próximo, porque já estou finalizando mesmo, né? Todos nós temos um grande compromisso com a defesa do SUS. Então era isso, fica ali o meu contato, se alguém quiser trocar ideias, né? Mas eu vou ficar aqui com vocês para a gente continuar discutindo e participar, né, com vocês das reflexões. Então, queria mais uma vez agradecer a oportunidade e espero ter contribuído com algumas reflexões. E acho que falei demais, agora que eu vi a hora. Muito obrigada. Imagina. Muito obrigada, Francine. Acho que foi ótimo as suas considerações. Né? A gente tem muitos desafios pelo caminho nessa parte de gestão do trabalho, né? E que eu acho que pode servir de inspiração e de reflexão e também de provocação para que a gente possa seguir essa construção, né? Da gestão e também do trabalho no sistema único de saúde, assim.
eu vou pedir para o pessoal, né? Acho que a gente pode abrir para as perguntas, se o pessoal quiser fazer algumas considerações e tal, quiser se inscrever pelo chat, a gente acompanha por ali. E enquanto o pessoal vai se inscrevendo, eu só queria fazer umas colocações bem breves, assim, né? Acho que partindo do que você trouxe. Que a gente, na Prefeitura de Florianópolis, aqui na Secretaria de Saúde, a gente tem tido alguns avanços nos últimos anos, né? Pelo menos tenho percebido, assim. Um deles que você trouxe é a questão do dimensionamento da força de trabalho, nessa questão de tentar olhar para essa distribuição dos servidores, onde estão, né, quais são os territórios de maior vulnerabilidade, territórios que demandam mais, né, onde tem uma população que acessa mais os serviços de saúde. Então, a gente tem tido alguns avanços nesses últimos anos, assim, de poder olhar para isso, poder fazer alguns cálculos, poder fazer, né, esse acompanhamento mesmo no território dos serviços que a gente tem, que oferece para a população, para conseguir realmente pensar, né, no quanto a gente ainda precisa avançar, como é que estão esses servidores, como é que a gente pode, né, como é que a gente pode mobilizar para chamarem de concurso, para realizar concursos, né, para que a gente possa fortalecer também o sistema único de saúde, e no nosso caso aqui, onde eu estou, na atenção primária também, né. Então, acho que a gente vê alguns avanços acontecendo, mas são muitos desafios, assim, principalmente às vezes em termos de financiamento, né? Que eu acho que vem uma questão muito decisória, digamos, é muito fundamental para a gente conseguir pensar nisso, né? Essa questão de políticas de valorização, de contratação, mesmo por concurso público, né? De chamar pessoas efetivas, e tantas outras coisas que dependem de financiamento também para a gente conseguir fazer esses avanços, né? Então, acho que são reflexões para a gente trazer super importantes, mas eu já vejo que tem alguns passos já acontecendo numa direção, né, que visa fortalecer realmente a ATS, né, o serviço de saúde e o Sistema Único de Saúde. Assim, para mim é interessante observar isso. Assim. E a outra coisa que eu ia falar, que a gente discutiu muito no ponto da atenção da educação e saúde, a questão do papel das residências também, né? Hoje, como coordenadora de um programa de residência, eu vejo um pouco isso, assim, o quanto a gente tenta olhar para esses programas e pensar o quanto eles também podem auxiliar nessa parte de formação, de educação permanente, né? E aí você trouxe em algum momento essa questão de formar pessoas para a gestão, para um papel de liderança, de gestão, né? E eu vejo que o programa de medicina de família e comunidade, o programa de residência, ele tem incluído os gestores, né, os coordenadores de centros de saúde, de alguns outros espaços, na formação também dos residentes, em reflexão, e o quanto esses programas eles podem contribuir também nesse apoio da educação permanente dos servidores. Acho que não só, né, precisam de outras políticas, outras propostas, mas é um caminho também que a gente tem seguido aqui na Secretaria que pode dar um começo, assim, né, um início dessas formações. Enfim, muito obrigada pela sua fala, foi muito rica. E, pessoal, né, o chat está aberto também para perguntas, para inscrições, fiquem à vontade. Débora, já que ninguém se inscreveu ali, ninguém, não sei se levantar a mãozinha, porque daí eu não estou controlando, mas queria corroborar essa questão que tu trazes em relação às residências, né? Não só as residências, os próprios alunos da graduação. Muitas vezes, quando a pessoa está lá na ponta, né? É, diz, meu Deus, vou receber aluno. Mais um trabalho, né? Não, não é mais um trabalho, porque o aluno nos motiva. Ele nos traz a sua inquietação e faz muitas vezes com que nós possamos refletir o nosso dia a dia. Porque ele traz algumas inquietações, ele traz algumas perguntas, né? Então, eu queria corroborar que a questão do papel das residências e principalmente no sentido de que elas possam formar profissionais com outro perfil, né? E eu acho que é isso que nós temos tido agora, né? E com certeza vocês já têm na força de trabalho de vocês alguns ex-residentes. E o que a gente vê é que eles fazem diferente, porque eles conseguiram ter uma outra vivência. Então, hoje em dia, as residências, a gente tem estimulado muito os nossos alunos a participarem das residências,
porque eu, por exemplo, não tive essa oportunidade de fazer uma residência, porque nem existia, né, na minha época, a residência. Mas hoje é educação no trabalho também, né? Então, eles estão recebendo, né? E a bolsa é uma bolsa, se pensarmos que eles ainda estão em formação, é uma bolsa com valor razoável. Muitos municípios, às vezes, não pagam o valor em termos de salário, né? Se a gente fizer uma comparação, e aí é extremamente importante, né? A gente ter esse espaço também como um espaço de reflexão dos próprios residentes, né? Que eles possam pensar. E aí, acho que pensar, sim, também em inserir nos programas de residência alguns conteúdos relacionados à gestão. Isso é extremamente importante, porque nós estamos formando os novos gestores, os novos líderes, né? Então, acho que isso é bem importante. Também eu vi ali no chat que alguém perguntou se eu vou disponibilizar a apresentação, então, se precisar, se alguém tiver interesse, pode disponibilizar, tá? Não tem problema nenhum. Tá aí a vontade para que, se alguém tiver Obrigada. interesse, tá? Obrigada. Tem uma pergunta. A Vânia levantou a mão. Boa noite para todas e todos e todos. Eu sou a Vânia, sou psicóloga, já me apresentei ali no chat. Parabéns, professora, gostei muito da sua apresentação. Foi eu que pedi, inclusive, para disponibilizar, né? Para que a gente siga refletindo sobre tudo que a senhora trouxe. Eh, no final, quando a senhora traz a questão da ética, eu gostaria de fazer um comentário, uma ponderação, porque o que de fato a gente tem, eu sou sindicalista, né? O que a gente tem escutado, né, dos trabalhadores em sofrimento pós-pandemia, mas até mesmo antes da pandemia, pandemias, como a senhora disse, agudizou tudo, né? Amplificou tudo, o sofrimento, né, relacionado às questões do trabalho. Os trabalhadores mais comprometidos eticamente com a sua profissão, com o seu trabalho, é que têm sofrido bastante questões de assédio moral, inclusive, porque eles são comprometidos, sim, eticamente, falam, e aí a senhora trouxe a questão, não falar, não expor, não é ético. Aí, sim, eles são éticos o suficiente, aqueles que são servidores efetivos, porque, de fato, a gente sabe que a realidade é diferente quando os servidores estão num outro tipo de contrato, né, temporário. E, e o que a gente não percebe é a ética da gestão. E aí eu quero trazer e provocar aqui, sabe? Nós aqui, seja um grande número de trabalhadoras e trabalhadores, eu vi ali bastante diferente, né? Bastante enfermeiro, odonto, mas eu acho que a ética da gestão é que a gente espera, né? É claro que uma conferência a gente traz muitas questões importantes, e a gestão sempre participa de todas as conferências, e a gente sempre espera o comprometimento ético e político da parte da gestão, né? E é aí que a gente, quando a gente vê um grande índice de afastamentos do trabalho por adoecimento, inclusive disso, né, do assédio moral, das pressões e da falta de providências por parte da gestão em questões básicas, como a senhora mesmo relatou aqui, de um trabalho decente, a gente fica, de fato, muito apreensiva e angustiada, né? E aí, numa expectativa de que uma conferência como essa, né, a primeira aqui na Grande Florianópolis, quiçá a gente consegue melhorar as nossas condições e relações de trabalho aqui entre gestão e trabalhadores da nossa saúde, né, aqui no município de Florianópolis. Era isso.
Vânia, eu entendo o que tu colocas, que o que eu quis colocar é que nós não podemos ficar quietos sempre, né? Eu sei que hoje tem muito dessa questão do assédio moral, mas tem dos dois lados. Também tem aquele trabalhador que, ao ser avaliado negativamente, diz que é assédio. Então, nós temos assédio dos dois lados. E isso precisa ser discutido também, né? Então, me parece que esta questão do assédio é algo que tem, acho que mais recentemente tem sido discutido, né? É, e que a gente precisa, sim, pensar em estratégias, né? Para que ao se manifestar, colocando pontos discordantes, a pessoa não seja punida, porque isso também não é ético, né? Mas também, por outro lado, né, quando a gestão às vezes faz e aí eu não estou falando gestão, às vezes eu tô falando gestão lá da unidade, né? Porque quem vai fazer uma avaliação de um trabalhador é o responsável pela unidade, né? Não, jamais, não, até pode ser, mas não sei nem como é que é o processo, se vocês têm, né, um processo de avaliação permanente, como é que isso se dá, mas são aspectos que nós precisamos discutir. E como enfrentar essa questão do assédio? E aí eu queria realmente pensar, né, que a gente não pode usar o assédio da forma como ele tem sido usado, que eu não posso falar nada é, que vai ser punido, né? Então, por isso que, de novo, eu queria reforçar, quando se fala em gestão participativa, se fala em abertura de espaços de manifestação do trabalhador, independente de onde esse trabalhador esteja. Nós precisamos começar lá na unidade de saúde, começar a discutir como é que essa unidade está sendo gerenciada, quais são os problemas que nós temos aqui, o que que é possível melhorar, o que que é possível com o que se tem, né? Porque em algumas situações, às vezes o gestor tem gerência e às vezes ele não tem gerência. Quando é uma política maior, né, que foge da ingerência de determinada secretaria, por exemplo. Então, acho que esses aspectos também precisam ser considerados, mas eu tenho que ouvir quem está lá na base, eu tenho que entender quem está lá na base. E isto é ético também, perpassa pela questão ética, né? Então, eu queria trazer que a ética, quando eu falo na questão da ética, de não ficar, né, se omitir, inclusive, frente a algumas coisas que nós vemos no dia a dia. E aí eu não vou colocar entre a gestão, mas vou colocar um outro exemplo. Se eu vejo às vezes a gente não está bem. Vai fazer o acolhimento de um usuário e acolhe de forma ríspida. Se eu sou o colega e vejo isso e me omito, até que ponto eu estou sendo ético? É nesse sentido, né? De que nas pequenas coisas nós podemos e devemos nos manifestar. Chama a pessoa de lado, ó, vi que você atendeu assim, a pessoa não tem, esse usuário não tinha culpa, tá acontecendo alguma coisa contigo, o que que eu posso ajudar, né? Então, tem formas e formas da gente agir. Então, era mais nesse sentido para que a gente possa pensar, tá, Vânia? Mais alguma colocação, pessoal? Mais alguma inscrição? A gente já tem um tempinho para o debate, né? Vamos aproveitar, professor Kim Espírita aqui com a gente. Oi, gente, vou fazer uma colocação.
acho que é muito pertinente, né, Francine, Débora, assim, a gente está discutindo isso próximo do 1º de maio, né? Então, 1º de maio é sempre oportunidade, então, que a gente tem, enquanto né, esse reconhecimento como trabalhador e trabalhadora, não é dia do trabalho, é dia do trabalhador, né? Sempre uma data muito importante para a gente valorizar todas as conquistas que tivemos até hoje e batalhar pelos direitos que estamos perdendo, né? Claro, como servidora pública, né, a gente tem toda uma questão de discussão do trabalho no SUS, a defesa da carreira única, né, coisas que foram postas e colocadas aqui, mas quando a gente pensa na questão da formação, né, tem me incomodado muito o discurso do empreendedorismo, das profissões de saúde, da questão das profissões liberais, sabe? Eu sou farmacêutica, eu tenho visto muito isso, né? Então, ter o seu próprio consultório, ter esse... Eu me lembro da minha turma que se formou, já sou formada há bastante tempo, a grande maioria, né? Muitos foram atuar no SUS, era um desejo, né? E a gente precisa continuar, né? A questão de mostrar o trabalho no SUS como um trabalho vantajoso, né? Como carreira, né? Como carreira, que eu vou crescer, que eu vou ganhar bem, que eu vou ser valorizado, que eu vou ter boas condições de trabalho. E eu sinto que a gente vem perdendo um pouco disso, né? Ao longo do tempo, até mesmo no discurso de alguns residentes, de sair da residência e falar assim, não sei se é isso que eu quero, né? Assim, passa pela questão salarial, passa muito, não há como negar, estamos numa sociedade capitalista, né? A gente precisa, a vida nos move a adquirir os bens e precisar movimentar dinheiro, né, para viver em sociedade, mas passa também muito para mim pela questão da carreira, assim, sabe? E o quanto que esse momento, acho que o quanto que essa conferência, ela, já falei isso, né, no outro debate que nós fizemos, é o momento de parar e reforçar essas coisas que a gente vem perdendo com o tempo, né? A gente tem uma luta pelo Sistema Único de Saúde perfeito, uma luta pela PS, mas a gente precisa ter a luta por esse trabalhador que vai mover tudo isso, porque no fim, né, Francine, quem vai estar lá na unidade de saúde, abrindo a unidade às 7 da manhã, recebendo o usuário, atendendo e dando todo o encaminhamento, é o trabalhador. Né? É o trabalhador. A área da saúde, por mais que utilizemos as tecnologias, é o trabalho que move a área da saúde. Né? Então, para refletir um pouco sobre isso, assim, a questão, quanto a gente não pode perder, né, de vista essa questão da valorização salarial, valorização da carreira, senão a gente corre, né, com o passar dos anos, todo esse encanto que a gente vem construindo na graduação para que as carreiras do SUS são atrativas, para que as pessoas saiam querendo trabalhar no SUS, a gente pode acabar perdendo isso, né, e não ter tantas procuras por concursos, né, por coisas, porque precisa ser atrativo, né? Fê, a gente estava falando sobre isso hoje aqui na gerência, né? Porque foi aberto um concurso, né? Está aberto um concurso vigente, e a gente chamou alguns servidores, então, para, né, assumirem o concurso para trabalhar na atenção primária. E dos 3 que a gente chamou, 2 responderam dizendo: essa é a carga horária, eu tenho um consultório privado, eu não sei se eu vou querer abrir mão do consultório privado para assumir uma carreira no SUS, né? E a gente até ficou conversando um pouco sobre isso, assim, né? De o quanto a gente, né, na minha época também, a gente valorizava estar num concurso, estar no SUS, estar trabalhando, né, numa política pública, enfim, e o quanto a gente tem visto diferente hoje, de que muitos preferem, né, ou né, mantêm ou querem estar também num serviço privado, enfim, que oferece outras condições, acho que tem prós e contras nas duas coisas, né, mas o quanto a gente tinha essa valorização maior, talvez, há um tempo atrás, né, e esse interesse maior das pessoas também estarem no serviço, né, público, enfim, na saúde. Então, a gente falou exatamente isso aqui na gerência hoje de manhã, assim. E é um desafio, com certeza. Vocês falando sobre isso, né? A gente está vendo aqui alguns conselheiros também, conselheiros municipais, conselheiros locais, né? E a gente vê a importância, né, para os usuários também, né? Para o controle social, para trazer essa discussão realmente, para se envolver nessa discussão, para participar dessa discussão,
né? Porque a continuidade, né, desse sistema público de saúde, né, passa também por essa defesa, né, e por essa participação ativa e efetiva da comunidade, né, dos usuários, para que se mantenha esse sistema. A gente vê, né, a gente que é mais antigo na secretaria, não vou dizer mais velho, mas mais antigo na secretaria, né, a gente vê ao longo dos anos vários processos, né, já de concurso público, de processos seletivos, e a gente vê a dificuldade hoje, né, da gente ter profissionais, de profissionais que vêm fazer parte até desses processos, né? Por quê? Por toda essa questão que a gente está vivenciando da desvalorização que entre a gestão, sai gestão, as coisas não têm melhorado, né, nesse sentido assim da valorização, né, desse reconhecimento, né, pelo contrário, as perdas elas vão se aprofundando, né? Eu lembro que a gente estava vendo o conselho acompanhando essa questão, por exemplo, salarial dos médicos, né, no sentido da defasagem que eles estão vivenciando, que eles já vieram colocando já há bastante tempo, já apresentaram até no conselho, né? E o tempo que foi, né, que se levou para fazer um estudo sobre isso, né? Sobre essa questão, para ver quanto que seria, como que poderia ser feito, né? Então, entrou um ano, entrou, né, um pouco mais, e nesse tempo a gente foi perdendo profissionais que tinham, né, especialização de saúde da família, tudo para municípios vizinhos que estavam, né, estão pagando mais, né, e exigindo uma carga horária menor, né? Então, com isso, a gente perde, né, na qualidade de serviço, perde também o usuário, né, que é atendido. E aí a gente começa a ter, né, também a entrada de profissionais, né, de contrato temporário, que a gente sabe que não tem continuidade, né? Ainda ontem eu estava ouvindo conversando com uma pessoa e ela estava me dizendo, poxa, lá atrás a gente tentava explicar os usuários, né, qual era a diferença entre ter um profissional de concurso público, né, um concursado efetivo, e ter um profissional de contrato temporário, ou seja, porque iria sair, não teria, né, perderia a continuidade e tudo mais. Era uma coisa ainda assim muito difícil de você explicar isso para as pessoas, porque a gente não tinha tanto esses profissionais, né? E a maioria era tudo concursado realmente, assim, lógico, hoje ainda mas tem um número maior já de contratos temporários. E hoje isso ficou mais fácil, por quê? Porque o próprio usuário, ele chega na unidade e ele vê que mudou o profissional, que já não é mais o mesmo, né? Não tem uma continuidade, às vezes, né? No atendimento, por um motivo ou pelo outro motivo, né? Às vezes as contratações elas estão demorando muito, então quando elas acontecem, aí a gente já, né, já perdeu alguma coisa. E também não, a questão, né, a gente sabe que não aqui também na Secretaria, a gente sabe que hoje em dia, né, com a questão da administração, que a gente vivencia hoje mais centralizadora, né, no sentido de todos os processos, inclusive esses processos, né, de chamamento, de contratação, quer dizer, fica tudo mais complexo, né, à medida que a gente tem avançado aí. E isso são desafios realmente que a gente tem, né? Mas por isso que esse tema ele acaba sendo assim também muito importante para os usuários, né? Para que os usuários estejam também fazendo esse acompanhamento, né? Bem de perto e fazendo essa defesa, né? Estando junto com os profissionais nesse momento, porque uma coisa implica na outra, né? A gente tem 3 inscrições de fala. O primeiro eu não sei o nome, que está como o user, o Ivânio. Ivânio. Obrigada. Boa noite. Estava aqui. Estão me ouvindo, Tom, né?
estava aqui atento, ouvindo aqui o debate, né? Eu não sou da área da saúde, muito menos funcionário público, né? Eu sou da área do comércio, comerciante, e eu me coloco assim como usuário, né, do SUS, né? Sou do Conselho Local de Saúde de Jurerê, e eu lembro que tem uma época que todo mundo queria ser funcionário público, né? Antigamente, ser funcionário público era um respeito, né? As pessoas tinham respeito enorme porque o cara dizia que era funcionário público, né? Porque eu acho que na época ele era muito mais valorizado, né? Totalmente diferente hoje no mundo de hoje que a gente vive, da desvalorização do funcionário público, né? Baixo salário, às vezes aquilo que falaram anteriormente, às vezes as pessoas preferem colocar um consultório particular e trabalhar um consultório próprio, né, do que trabalhar para o SUS até por ser mal remunerado, né? Muitos não cumprem a carga horária que era para cumprir, e na realidade quem acaba sofrendo mesmo é o usuário, o povo que acaba sofrendo, né, pela desmotivação. E uma das coisas que a gente quase não vê, né, é incentivo do próprio gestor, né, qualificar um pouco, né, as pessoas, né? Eu acho que as pessoas pelo menos deveriam ter uma vez por mês, né, de repente uma parada até para um dia né, de parada para até para colocar algumas coisas para incentivar as pessoas. Que nem na educação, né? Na educação eles têm uma vez por mês eles têm se chama parada pedagógica, né? Que na realidade eles discutem, né? Ficam discutindo aquela parada pedagógica, o que vão fazer nesses próximos meses, né? Nos próximos meses que tem para frente então, pelo menos uma vez por mês eles têm essa parada e eu lembro que os pais, né, reclamavam muito, né, de que esse malandro não quer trabalhar e fico lá de reunião, só reunião, e aí sem perceber de que aquele dia de reunião, aquela parada pedagógica fazia um bem para os filhos deles, né, como para a própria sociedade, né? Eu acho que isso na educação também teria que ter, não sei se tem, eu creio que não tem, porque né, eu acho que é muito difícil isso ter na saúde, na área da saúde. Sei que na educação tem, né? Na saúde não tem, né? Então, isso aí foi como se fosse um tipo de reciclagem, né? Porque isso é importante né, para o profissional da saúde, né? A gente sabe que, né, que hoje... que a gente sabe é que o próprio governo hoje ele desmotiva os trabalhadores porque vem aquele negócio dos contratos temporários, né? E aí agora vem a questão da terceirização, né? Porque enquanto mais a população reclamar, parece que para o governo é melhor, né? Porque na realidade é um tipo de sucatear, né, o serviço público, né, para terceirizar, privatizar, né? E aí é onde desmotiva as pessoas também fazer concurso público, né? Eu tenho visto pessoas entrar no serviço público, né? Fica um ano e pouco, arruma coisa melhor e sai fora porque para ele não compensa. E antigamente isso era motivo de orgulho, né? Funcionário público, né? Às vezes a pessoa falava que é funcionário público, a gente falava com maior orgulho. E eu sinto hoje que não é tanto assim, né? As pessoas, quando falam funcionário público, né? A gente que vive no dia a dia, que é o usuário, né? A gente sabe a desmotivação, às vezes as pessoas, aquele que falaram lá atrás, mau atendimento, né? Quando o cara chega lá para ser atendido, já é recebido com os dois pés, né? Aí o cara chega lá para ser atendido lá que seja depois de saúde, que seja na unidade de saúde, né? Sai de lá até mais doente que tu entrou, até para a maneira que fosse atendido, às vezes sai até mais doente, né? Da unidade ou pela maneira que o próprio servidor, né, ele atende a população. Então, o que eu acho que isso deveria ter, né, na saúde, como tem na educação, né? Ter esse tipo de parada pedagógica para poder, né, fazer uma reciclagem para as pessoas também
né? Até para avaliar ele próprio, né? Como é que está sendo o atendimento, como é que as coisas estão se encaminhando. É isso. Muito obrigada. Ariadne? Oi, boa noite, estão me ouvindo? Estamos sim. Eu queria fazer uma fala na continuidade a respeito das OS, né, as terceirizações que a gente tem tido na saúde, e compartilhar uma preocupação em relação à questão da, do trabalho, né, do ambiente de trabalho que o servidor, às vezes, é, é colocado, né? Então, assim, é, quando nós tivemos aí a recente terceirização ali da UESP da UPA Norte, né, a gestão entendeu, e eu acho que entendeu de forma correta, né, de que a permanência dos nossos servidores por opção na UPA Norte seria uma questão boa para o servidor. Afinal de contas, muitos deles já têm a vida organizada, né? Em termos de escalas de plantão, já estão ali há muito tempo. Então, isso, de certa forma, foi bom para o servidor. Por outro lado, a gente expôs os servidores e também aos pacientes, né, que ali são atendidos, a dois processos de trabalho diferentes. Isso gera bastante conflito, que seria o servidor que vem da OS e o nosso servidor, né? E por que que a gente diz que gera conflito? Porque o nosso servidor concursado, que estava ali, que já vinha trabalhando há bastante tempo, ele está acostumado com os protocolos do SUS, com os fluxos de acesso do SUS, com a forma de encaminhamento dos pacientes. São pessoas que estão ali já há bastante tempo trabalhando. Por outro lado, quando a gente traz o profissional da OS, são pessoas que estão começando ali, que muitas vezes a gente sabe que não recebem uma boa remuneração, e essas pessoas, elas se mudam bastante de trabalho, né? Diferente de um servidor público. E isso impacta também na qualidade do atendimento dos nossos pacientes. Então, assim, contribuindo, né? Mais uma preocupação que a gente tem em relação à saúde do município é esse novo movimento que a gente está vivendo, e isso com certeza também vai impactar na questão da saúde dos nossos trabalhadores, né? A questão de se sentir pressionado no trabalho, a questão da mudança, né, de processo de chefia. Então, todos esses pontos que vêm complicar um pouco mais essa situação que a Jerusa já trouxe, né, da sensação de desvalorização, não só financeira, né, mas da questão do cuidado com o próprio servidor que está trabalhando na secretaria. Outra coisa que eu tenho visto bastante ali, ultimamente, né, é a questão da insatisfação, que faz com que os próprios servidores concursados comecem a questionar se vale a pena se manter trabalhando na prefeitura. Eu tenho visto assim, bastante gente procurando outros concursos, como já foi dito, né, talvez pensando em não ser mais um servidor público e sim partir para uma vida de consultório, né, uma vida privada. Então, assim, a gente perde pessoas que conhecem os pacientes, pessoas que a secretaria investiu na formação, né, que são residentes, são médicos que estão ali muito tempo. Então, são preocupações que eu trago mesmo para aumentar a nossa reflexão nesse momento. Obrigada pelo espaço de fala. Obrigada pela contribuição, Ariadne. A gente tem mais uma inscrita aqui, a Júlia. Eu acho que a gente passa para a Júlia e depois a gente abre para a Francine de novo fazer as ponderações ou comentar, pode ser? Júlia? Conseguem me ouvir? Conseguimos. Perfeito. Boa noite, meu nome é Júlia, sou enfermeira e residente do programa de residência de enfermagem, né? E eu gostaria de trazer 2 pontos, assim, da fala da professora Francine, e também que casa também com a última fala da Ariadne, né, que é, quanto mais a gente trata um profissional como um número, menor é a qualidade que ele vai oferecer no serviço na ponta,
né? Eu vejo muito isso no exemplo de Porto Alegre. Eu sou gaúcha, vim do Rio Grande do Sul, e lá, quando um profissional é admitido, né, pela Prefeitura de Porto Alegre, por exemplo, para trabalhar na atenção primária, se conta muito com que a prova seja muito difícil, então ele tem que ter muito conhecimento de saúde, né? Mas esse profissional não sabe os fluxos, né? Então ele chega num postinho de saúde para trabalhar e ele pergunta para os colegas: como é que eu faço para fazer solicitar exames laboratoriais, né? Fazer um exame de sangue? Para onde que eu encaminho? O que que eu faço? Né? Então, a gente vê que são duas coisas. A gente não pode contar só com uma prova de concurso para ter um profissional que esteja capacitado para estar atendendo lá na ponta, né? E isso vai muito de contra o que a Fernanda falou no primeiro encontro preparatório que a gente fez. Se a gente pensa em fazer um acolhimento desse profissional, né, um curso que vai dar essa condição para esse profissional trabalhar, isso leva a gente, no mínimo, 6 meses para um profissional entrar no serviço, aprender todos os fluxos, ficar bala, ficar bom, ele conseguir exercer da melhor forma possível o atendimento para aquele paciente, né? Se a gente for pensar no vínculo empregatício de processo seletivo, ele fica 2 anos. Então, eu só tenho esse profissional por 1 ano e meio. Reduz muito a qualidade do serviço que é ofertado, né? A gente tem ele por um tempo muito pequeno, enquanto um servidor público de carreira, ele fica aqueles meses aprendendo o serviço e ele vai ficar pelo resto do tempo que for necessário, né? Até se ele decidir para fazer outra carreira, mas enfim, a gente vai conseguir contar com aquele conhecimento, né, que ele adquiriu. E o segundo ponto que eu ia trazer em relação, né, a professora Francine falou sobre ética, né? É muito ético a gente cuidar da saúde mental dos trabalhadores, porque ele pode ofertar esse cuidado melhor. Eu atendi essa semana 3 pacientes, durante essa semana passada, junto com a minha preceptora de enfermagem, e foram casos de saúde mental, tá? Pessoas em grave sofrimento, assim, com problemas financeiros, problemas familiares, e até para a gente lidar com essas coisas, isso impacta na vida da gente, né? Eu fiquei o final de semana inteiro pensando, sabe? Qual estratégia pode ajudar tal paciente? Né? Eu vou marcar um retorno para a paciente para sugerir, quem sabe a gente ataca por aqui, a gente tenta outra coisa. Gente, isso é muita qualidade, né? Quando a gente tem profissionais engajados para poder ofertar o melhor cuidado possível. Né? E para isso a gente precisa cuidar deles. Então, ter momentos para fazer um alongamento durante o trabalho, né? A gente não ofertar só para o paciente o educador físico, a gente ter um momento de saúde ocupacional para os trabalhadores que estão nas unidades de saúde, né? A gente poder ter um acompanhamento psicológico desses profissionais, porque se o profissional não está fortalecido psicologicamente, a gente adoece também, né? Quando a gente recebe todas aquelas demandas das pessoas que a gente cuida. A gente precisa estar bem para cuidar. Né? A minha fala vem nesse encontro. Muito obrigada. Muito obrigada, Júlia. Acho que só complementando, né, no primeiro encontro, para quem estava aqui, a gente falou um pouquinho que a Escola de Saúde Pública tem trabalhado com a Secretaria de fazer um curso, né, que chama Trilhas de Aprendizagem. Então, os novos servidores que entram na Prefeitura, na Secretaria de Saúde, eles passam por uma formação, né, contínua para aprender algumas pragas, né, acho que se formar, entender um pouco mais de alguns fluxos, de alguns processos, algumas temáticas que são estratégicas para a gente, né? Então, na atuação na saúde, assim. Então, acho que isso também é um outro avanço que está, né, acontecendo, começando agora esse ano, para qualificar os servidores que estão chegando, assim, né? Então, vem com tudo que o Darwin colocou ali no chat, né? Essa questão de fazer a semana de treinamento. Não é uma semana, mas é um curso que vai acontecendo semanalmente, né? Então, tem um período por semana para eles poderem fazer essa formação também quando chegam. Professora Francine, acho que a gente vai abrir um pouquinho para você também para, né, comentar, fazer uma fala em relação ao que o pessoal trouxe também. Eu acho que foi bem importante essa reflexão toda que foi feita, né?
Isso me leva a pensar na necessidade de uma política de gestão de pessoas, né? De gestão do trabalho, né? Olhando para esse trabalhador. E isso envolve vários aspectos que foram colocados, né? Quando nós pensamos, por exemplo, na questão da valorização, quando nós pensamos na necessidade do acolhimento, dos programas introdutórios, e aí eu queria até compartilhar, nós tínhamos no HU, a época que eu estava na gerência na direção de enfermagem, um programa que se chamava, a gente apelidou de POI, que era Programa de Orientação Introdutória. E depois nós dissemos, não, mas nós não podemos só fazer o programa de orientação introdutória, nós temos que fazer o POV, que é Programa de Orientação para os Velhos. Porque, na verdade, o que acontece? Quando a pessoa entra, ela entra com uma necessidade de aprender, com certeza, mas são repassadas muitas informações. O que efetivamente ela consegue apreender dessas? Isso tem que ser um processo contínuo. E aí, que bom, Débora, que vocês já estão fazendo um trabalho, não numa semana, né? Mas num processo contínuo. Porque a pessoa também precisa vivenciar para poder entender aonde ela não entendeu o fluxo. Porque não adianta eu só dizer como é que é o fluxo, né? Porque ela não vai conseguir captar todas as informações. Por quê? Porque quando a gente está entrando no trabalho, tem toda uma série de questões. Será que eles vão gostar de mim, não vão gostar de mim? Será que eu vou dar conta do trabalho? São muitas as inseguranças que vêm, né, na cabeça do trabalhador e que a gente precisa entender isso e precisa acolher. Então, penso que essa questão do acolhimento é fundamental numa política de gestão do trabalho. A questão do acompanhamento, né? Não adianta eu só olhar para esse trabalhador quando ele está entrando, mas eu preciso olhar para esse trabalhador num contínuo, com avaliações periódicas, com feedbacks, né? Então, isso é importante. A questão da garantia dos concursos públicos, isso é fundamental, né? Isso que vocês estão trazendo e que a Ariadna trouxe com a questão das OS, há um conflito, sim, né? Com o trabalhador que tem um determinado vínculo em relação a outro que tem outro tipo de vínculo, porque não é só... começa pela questão do do regime de trabalho, né? Da lei trabalhista que está por trás. E aí também vou trazer um pouquinho da nossa experiência, né, no hospital universitário, agora com a empresa brasileira de serviços hospitalares, né, que trouxe todo, acho que tem questões bem importantes que vieram, mas são CLTistas. Os demais que estavam já no hospital universitário são do regime jurídico único. Isso significa 2 regimes de trabalho, com 2 formas de olhar para o trabalhador, com direitos e deveres, quer dizer, os deveres são os mesmos, mas os direitos são diferentes por conta, não daquilo, mas por conta do regime de trabalho, né? Então, isso precisa ser considerado, né? A questão da saúde do trabalhador é extremamente importante, né? Isso que vocês trazem, né? E que eu também trouxe um pouquinho na fala dos problemas referentes à saúde mental, os estudos apontam, né? O quanto os distúrbios psíquicos menores que se fala, né? A questão da depressão, a angústia, várias situações que interferem na saúde do trabalhador e que estão relacionadas à saúde mental e que depois vão, inclusive, muitas vezes se manifestar no físico, né? Então, é extremamente importante olhar para a saúde do trabalhador, eu entender esse trabalhador na sua complexidade, na sua
diversidade, porque as pessoas são diferentes. Então, muitas vezes a gente precisa olhar para aquele trabalhador e escutá-lo, né? Porque a partir do momento que eu escuto, eu posso, inclusive, reorganizar o processo de trabalho, porque às vezes é alguma coisa dentro do processo de trabalho que não está, não é só agradando, mas que esse trabalhador não conseguiu se adequar àquele processo que estava instituído, e que eu posso rever o processo no sentido de adequação desse trabalhador. Ou, às vezes, mesmo a questão de mudança de um local para outro, né? Então, acho que são questões importantes para serem pensadas. Eu acho que são vários os pontos, né? E que tem relação, daí, de novo, com a questão do próprio documento norteador da quarta conferência, né? Que fala muito nessa questão de se olhar para esse trabalhador dentro dessa sua complexidade. Então, penso que são muitos pontos importantes, né, para serem levados, tanto para a conferência municipal, depois para a estadual e para a nacional, relacionados com essa questão do mundo do trabalho. Obrigada, Francine. Pessoal, mais alguma inscrição? Como estamos? A gente já tem um tempinho, né? Eu falei que era 8 horas, o nosso está até 8h30, então eu me enganei lá no começo, a gente tem um tempo ainda. Eu posso, então, Débora, falar um pouquinho? Claro, Evandro, bom. Então, eu sou o Evandro, da Assessoria em Gestão de Pessoas, e eu ouvi né, falar todos esses temas, todos esses pontos aí que a gente vive na pele aqui, né? Tanto recebendo dos servidores, também recebendo demandas da gestão. A gente fica nesse meio e assim, a cabeça da gente gira muito aqui ouvindo vocês falarem, né? O que me chama a atenção ali é a questão que vocês percebem também, né? Que a gente aqui vive isso, mas é importante ver que vocês também percebem isso, que é a dificuldade que a gente tem de contratar, de emitir esses profissionais e também de manter esses profissionais na rede com a gente, né? Então, são dois problemas que a gente tem. Primeiro é para conseguir puxar esse profissional para vir trabalhar com a gente, e depois para conseguir segurar esse profissional com a gente, esse profissional que a gente vai investir, vai capacitar, né? Vai ter aí um processo de formação, de educação permanente, e depois a gente acaba perdendo por várias questões, né? Eu vejo que para entrar, a pessoa leva muito em consideração a questão financeira, né? Que hoje a gente tem um problema com a remuneração dos trabalhadores, da Secretaria de Saúde, da Prefeitura, né? Então, não é atrativo hoje, comparado com a iniciativa privada, realmente tem esse problema, mas a gente também tem outros problemas que, né, vão desdobrar com a permanência dessa pessoa na nossa rede. Então, desde o processo de trabalho, desde a pressão assistencial que essa pessoa é submetida, e inclusive até chegar na questão que também foi falada aqui, que é da saúde do trabalhador, né? E esse é um ponto que a gente precisa realmente focar, resolver, investir. Então, até a Débora falou que a gente teria algumas provocações ali nas falas, né? E essa é a que mais me provocou, né? O quanto que a gente precisa desenvolver para conseguir chegar nesses trabalhadores, ver o que está adoecendo esses trabalhadores, que hoje a gente recebe os números de afastamento, a gente vê que tem um alto índice de afastamento, de adoecimento, mas hoje está muito na questão de relatórios e números, como a nossa colega residente de enfermagem falou, que eu esqueci o nome dela, está muito em números, né? Mas quem são esses números, quem são essas pessoas, quais são os motivos, como é que a gente resolve, como é que a gente apoia. Então, eu acho que aí está o maior desafio, né, para a gente, na secretaria hoje, né, conhecer esses problemas e dar condições desse servidor superar esses problemas e até ver se o próprio serviço, o próprio processo de trabalho não está gerando isso no servidor, né? Então, eu acho que esse é um tema que vai
ser muito forte, significativo na conferência, né? Está sendo já aqui nesse preparatório, porque é algo que a gente recebe muito aqui, que a gente sente muito aqui, e que eu acho que a gente tem sido incipiente, né, em algumas medidas para conseguir resolver isso mesmo, né? Mas também a gente fica contente que alguns passos a gente parece que está acertando, né? Com a fala da professora, né? Na questão do dimensionamento, dos processos de educação, a gente tem conseguido dar alguns passos num rumo certo que a gente fica feliz de ver, né? A questão do dimensionamento, quando a professora tratou, trouxe de uma forma muito com propriedade ali a questão de não enxergar só como um quantitativo de profissionais que a gente precisa, né? Isso a gente em Florianópolis conseguiu avançar bastante, de ir visitar os locais de trabalho também, né? Que não adianta a gente calcular um número daqui. Então, a gente vai ver a carga horária de trabalho que a gente precisa para uma unidade, considerando a população, o perfil da população, né? O que essa população tem de problemas de saúde, o que demanda, o que não demanda, a questão de vulnerabilidade também daquele território, isso tudo a gente conseguiu avançar e entender também que, né, cenários são muito diferentes de um território para outro aqui na nossa ilha, né? E na parte continental também. Então, às vezes, uma unidade do lado da outra tem um perfil totalmente diferente, e às vezes a mesma unidade tem territórios com perfis diferentes também. A gente tem que olhar tudo isso no dimensionamento, né? Até para conseguir calcular a força de trabalho necessária para aquela população e que a gente não consiga, que a gente consiga evitar uma sobrecarga para um profissional em detrimento de outro, né? E também no dimensionamento, que a gente parou para pensar, a questão do processo de trabalho, né? O que esse profissional vai ter ali de carga horária assistencial, mas também prever um espaço para esse profissional ter de educação permanente, outras atividades que ele precisa fazer, que a gente consiga, ao olhar para o planejamento de dimensionamento de força de trabalho, a gente consiga garantir que esse servidor consiga fazer assistência, mas consiga se preparar para a assistência, e assim por diante. Então, isso tudo traz ali um pouco de conforto para a gente quando a gente vê essas falas e tudo mais. Mas, né, não tanto conforto, porque a gente precisa prover RH, né? A gente precisa trazer essas pessoas para a nossa rede, e mais do que isso, mais do que trazer, é manter essas pessoas trabalhando, né? Bem de saúde, que a gente consiga ofertar lá para o nosso usuário um serviço de qualidade, que ele consiga ter acesso ao que ele precisa, que ele consiga resolver os problemas de saúde dele com a nossa equipe, né? Então, é um caminho que a gente não pode parar de seguir e buscar. A gente teve aí a notícia do concurso que está em andamento, né? Traz ali uma esperança para que a gente consiga recompor o nosso quadro, que a gente consiga substituir essa forma de contratação que hoje a gente tem, que a gente vê que, né, de forma longitudinal, né, ao longo do tempo, a gente não consegue ter um resultado que a gente espera, né? A gente vai investir nesse profissional, ele vai ficar no máximo 2 anos, então, né, os usuários também não conseguem manter esse vínculo ao longo do tempo com esses profissionais, então a gente segue na luta, né, para conseguir contratar os profissionais de uma forma a longo prazo, que a gente consiga capacitar e oferecer logo um serviço com qualidade para os nossos usuários. Então, assim, ouvir vocês falar né, traz muitas ideias, inquietações, a gente se sente provocado também, mas é muito importante, né, esse espaço, muito importante assim, trazer a professora da universidade, que vem com um olhar um pouco isento do que a gente está vivendo, não tanto que ela, né, tem bastante contato, mas, querendo ou não, a pessoa que tem um olhar um pouquinho de fora, né, para trazer ali algumas coisas que possam nos ajudar a discutir, e que a gente consiga pensar em tudo isso e trazer propostas para ter né, um resultado efetivo, que a gente consiga cobrar isso que a gente vem falando aqui de uma forma concreta, que a gente consiga acompanhar e transformar a nossa fala, o nosso momento, em coisas positivas para a nossa rede, né? Então, é mais, não sei nem se é uma colocação, desabafo, sugestão, mas a minha fala vem para acolher o que vocês dizem, dizer que, né, também compartilho de tudo que foi dito aqui, desse sentimento de ser servidor público, também sou servidor público,
tenho orgulho disso, sei que muitos colegas estão perdendo um pouco desse orgulho, mas a gente não pode deixar isso acontecer, a gente tem que manter firme e lutar para que a gente consiga manter, né, o serviço de qualidade, que a gente consiga defender o SUS, e é para isso que a gente está aqui. Eu espero que esse momento, que essa conferência nos traga esperanças e frutos bons aí com as nossas propostas e discussões. Era isso que eu queria falar um pouquinho, contribuir com o nosso momento de hoje. Obrigada, Evandro. A Brenda está inscrita, eu acho que a gente abre para falar da Brenda, e aí a gente vai caminhando para o encerramento, né? Para a gente também não passar muito do nosso horário, pode ser? Brenda? Oi, gente. Meu nome é Brenda, sou residente de serviço social e estou atuante no CS Monte Cristo, né? Eu fiquei um pouco pensativa entre falar ou não durante hoje a conferência, né? Porque eu estou tentando assimilar tudo que eu ouvi e tal, e muito me tocou a fala tipo de ser servidor, né? E ter motivação para isso, e também a consequência das cargas horárias de trabalho, né? Durante esse período que eu estou como residente, que é uma das minhas segunda atuação, né, como assistente social, eu tive precocemente uma atuação de um mês de assistente social num projeto social que existiu na minha cidade. Eu noto que a carga horária de trabalho ela é muito prejudicial no jeito que a gente entende assim o trabalho, né? Porque hoje em dia o trabalho ele tem mudado muito, assim, com questões de tecnologia, do que a gente entende sobre o trabalho, né? Porque ele não é numa configuração que é aceitável, digamos assim, para nossa atuação, né? Enquanto assistente social num posto de saúde bem grande e que gosto muito hoje em dia de atuar, né? Porque eu aprendi a gostar do Monte Cristo. Eu notei que, por exemplo, estar 8 horas dentro de um CS que demanda sempre uma atuação ativa cansa muito, sabe? Tipo, de forma mental mesmo. E não ter como a gente diz, um cuidado no sentido de ter um espaço para acolhimento, mas eu digo também de descansar esse tempo, porque eu acredito que 6 horas é o mínimo hoje em dia para um profissional atuar bem de uma forma mais dinâmica e ter, né, uma qualidade profissional mais direcionada até para o usuário, eu acredito que seja o melhor, assim. Tanto para a respiração da saúde mental dele, porque estar 8 horas no CS, sempre, às vezes, com o mesmo tipo de caso, que é o que acontece, o que eu tenho percebido no meu cotidiano, às vezes parece que não dá ideias do que eu posso melhorar para minha atuação, sabe? Tem vezes que eu entro num atendimento, eu atendo um caso, daí eu vou atender o outro, é muito semelhante, então eu fico assim, meu Deus, para quem o que eu estou fazendo, como é que eu estou atuando, o que eu posso melhorar a partir disso, sabe? E fica muito nesse complexo de, tá, então, o que eu devo fazer enquanto trabalhador que entende que estamos no modelo de trabalho, né, que é 8 horas e que ele demanda essa produtividade, que ele precisa de números e, por enquanto, não vai sair disso. E em relação ao serviço público, eu acredito que a gente quer estar estável, né? Esse é um dos motivos que a gente busca hoje em dia ainda o serviço público, mas a gente também não quer estar num espaço que não seja, como eu vou dizer, que seja precário de alguma forma, né? A gente quer um salário que seja compatível com a nossa carga horária. Se a gente aceita vir, né, para um local que a gente sabe que, por mais que não esteja compatível com a carga horária ou o tipo de atuação, muitas vezes é pela experiência e por ter que arcar com muitas bagagens que vêm também para além de nós, né? Às vezes alguém aceita um trabalho menos remunerado e não tão bom porque precisa ser pilar de uma família, por exemplo. Então, são muitas questões para alguém hoje em dia, enquanto ter família, estar ou não no serviço público, né? Eu acredito que, estando no serviço público, no serviço privado, a busca é por qualidade de vida e também por optar a estar num local que faz bem, né? Hoje em dia, eu acho que talvez seja um dos motivos que
nossa geração, talvez a minha, um pouquinho mais 10 anos atrás, né, permite-se buscar algo melhor, né, porque é isso, hoje as coisas estão mudando de uma forma, assim, muito drásticas, a gente tem incrementação da tecnologia, né, a gente não sabe até onde isso vai parar, né, em quantas profissões vão se perder ao longo do caminho, quantas vão se criar a partir delas, né, então fica tudo muito, como é que eu vou dizer, sufocante, porque a gente precisa sobreviver ainda assim nesse modelo capitalista, né? Então a gente fica um pouco sim desbaratinado, porque a gente precisa estudar para estar no concurso, a gente entra na residência para ter um suporte financeiro, para poder também ter experiências, então é um combo de coisas muito doidos assim ao longo que eu venho percebendo. Mas com relação ao trabalho e à saúde do trabalhador, a gente percebe, enquanto eu que tenho gostado de atuar nesse sentido dessa palavra-chave, o que é trabalho, né? Não existe fim para a gente debater isso. Então, tipo, a conferência ela vai ser muito importante para aprender mais de outros órgãos, de outros equipamentos que não puderam estar aqui e que muitas vezes não estão aqui porque tem família, porque tem que cuidar de outra coisa, porque tem que fazer comida. Então, né, o trabalhador ele não é só um profissional, ele também é um ser humano que precisa gerenciar outras coisas para além do trabalho, né? E às vezes também é isso que a gestão tem que entender, né? A gente, quando não pode estar aqui, né, ou não pode estar fisicamente no lugar, né, porque muitas vezes a gente não quer estar lá, a gente não quer se capacitar, mas é que a gente tem outras configurações que não permitem, né? Então, talvez mudar algumas estratégias de aderência, né, para esses trabalhadores estarem mais atuantes, estarem mais capacitados, talvez, né, a passos pequenininhos possam mudar muita coisa futuramente para qualquer trabalhador e também para a gestão, né? E isso também não só gestão, como a professora Francine estava falando, que é a gestão, né, tipo CMS, mas também a gestão local, onde a gente atua, então ser mais integrativos nesse sentido. E é isso. Muito bem. Pessoal, recadinhos. O conselho que vai ter uma foto, então, por favor, abram as suas câmeras agora na fala da professora Francine, para a gente fazer o encerramento, para a gente bater uma fotografia do pessoal por aí, né? E convidar, acho que a todos, né? Depois eu falo essa fala do fechamento. Vamos primeiro passar para a professora Francine, depois eu fecho o encontro. Eu acho que, Débora, eu só queria agradecer, né? Eu penso que esse tema não, com certeza não se esgota aqui, né? Como a Brenda falou, quando a gente começa a discutir sobre o trabalho, o processo de trabalho, todas as questões que envolvem, né? Nós teríamos várias questões para levantar, mas espero ter atendido, né? Aquilo que vocês estavam imaginando, no sentido de trazer aqui algumas provocações para nós pensarmos sobre o tema, né? Principalmente sobre esse eixo 2, que é sobre o trabalho decente, mais humanizado, equânime, e que nós temos que construir isso, né? Não vamos pensar que uma política vem de cima, né? Ela vai ter que ser construída para atender às nossas necessidades com aquilo que nós levarmos, com as nossas contribuições. Então, acho que cada um que participar em cada uma das etapas vai ter um papel muito importante, porque com certeza isso vai se afunilando, né? Nem todos que estão aqui vão conseguir participar da etapa municipal e nem todos vão conseguir da etapa estadual, mas cada um que for, né, vai nos representar, né? Então, lembrando que vai ter esse papel importante e que a construção ela vai se dar a partir da participação, né? Eu acredito muito que a gestão ela deva ser participativa, né? Desde as pequenas ações dentro do planejamento do dia, né? De como é que aquela equipe na unidade vai se organizar para atender a demanda, né? Às vezes porque está faltando um ou porque o outro não, né?
está mais sobrecarregado, como é que a gente vai distribuir o trabalho, até questões de planejamento estratégico e outras questões. Então, dizer que foi um prazer estar aqui com vocês, participando, né? E me colocar à disposição para outros momentos, se for necessário. Muito obrigada, professora Francine. Acho que as suas contribuições foram ótimas, assim, para a gente poder já refletir, né, nos provocar para a conferência que vai chegar agora no começo de maio. E acho que fica para a gente também, né, construir propostas, que o Evandro falou, assim, que a gente consiga tirar desses momentos que a gente teve como etapa preparatória, ideias, né, para a gente construir propostas potentes que possam vir agora na conferência de 8 e 9 de maio, e que dessas propostas a gente possa realmente, né, acho que se engajar e lutar para que elas sejam implementadas, que elas saiam do papel, que elas não sejam só propostas, né, que elas virem realidade também no nosso serviço, enfim, aqui na Secretaria de Saúde. Então, acho que fica o convite para todo mundo, né, estar na conferência no dia 8 e dia 9 de maio, e além de estar, de convidar outros colegas, né, outros trabalhadores da saúde, que acho que, né, a gente está num grupo bacana hoje, né, acho que teve um número significativo de pessoas, mas a gente tem uma rede muito maior do que isso, assim, então talvez convidar o seu colega de trabalho, convidar outros servidores para também estar nesse dia com a gente, porque quanto mais, né, profissionais envolvidos, usuários envolvidos, né, acho que a gente consegue talvez construir propostas que realmente representem o maior número de pessoas e que, né, a gente possa talvez depois disso tirar do papel com mais facilidade, assim, quando todo mundo, né, compra essa ideia e se une para tentar implementá-la, acho que também auxilia, né, a sair só do papel e ir para a nossa realidade de saúde, assim. Então, fica o convite para a conferência, né, agradeço a participação de vocês, acho que o debate foi muito bacana, e é isso. Jerusa, queres colocar mais alguma coisa? Não, eu acho que é isso mesmo, Débora, né? A gente se encontra na conferência e que cada um leve mais alguns, tá bom? Isso aí. A gente vai estar mandando divulgação, vai estar mandando as coisas, né, da conferência, que vocês possam nos ajudar, né, a multiplicar todas essas informações, tá bom? Isso. E, Jerusa, só para colocar, né? Hoje o link desse encontro ficou fora do ar. É Então, caso isso. alguém não tenha conseguido se inscrever, mas esteja aqui, amanhã tentem de novo, que a gente está negociando para deixar o link aberto até amanhã para fazer a inscrição, para receber o certificado, tá? Então, muito obrigada, gente. De Isso, novo, né? Débora. Boa noite. Obrigada, Bom gente. dia a vocês. Muito obrigada, professora Francine. Agradecemos a sua participação hoje. Tchau, tchau, gente. Tchau, boa noite, pessoal.